Temos muita coisa importante para refletir sobre o assunto do desânimo. Pesquisas recentes mostram que 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. Ou seja, 90% das pessoas que você conhece não fazem o que gostam, não trabalham no que queriam, no que gostariam, estão infelizes. E a infelicidade, a insatisfação gera algo que chama-se falta de vontade. Então, se a pessoa está infeliz ou não faz o que gosta, ocorre aquele fenômeno que é o trauma da segunda-feira, onde a pessoa não sente nenhum tipo de alegria ou prazer em acordar na segunda-feira e ter a sua rotina, seguir os seus planos diários e semanais. Então é terrível, porque a pessoa vai arrastando os seus dias, não tem um pingo de satisfação nas coisas que faz, e aí gera essa falta de vontade, e a falta de vontade que na prática nós chamamos de desânimo. É mais do que cansaço físico. Muita gente associa desânimo a cansaço físico. Porque se alguém chega para você e fala, olha, vamos sair para comer uma pizza, eu pago. Quem que vai negar um convite desse, né? Você pode estar um bagaço na laranja, amassado, pisado, que você vai dar um jeito de ir. Alguém te chamou para comer pizza, né? Às vezes você nem gosta tanto de, mas você vai, alguém falou vai pagar, então você vai mesmo, né? Então você tem ânimo para isso, de alguma forma você se dispõe a ir. Mas aí alguém chama você para fazer outra coisa. Vamos supor que eu chame você para dar uma pedalada de 50 quilômetros. Você vai querer? Eu falo assim, eu vou junto, hein, né? De verdade, eu ando 50 quilômetros de bicicleta. Ou alguém que é a turma que corre aí, eu sei que tem uma turma que gosta de correr 10 quilômetros. Se me chamar para correr, eu não vou. A pizza eu vou, para correr não vou. Da bicicleta eu animo. Então a gente se dispõe, a gente tem ânimo para fazer coisas que nós gostamos, né? Naturalmente. Então não é questão de cansaço físico, uma disposição mental para fazer alguma coisa. Então se o que nós temos à frente para ser feito, nós gostamos, aguça a nossa disposição mental, a gente se sente animado para fazer, porque é algo que nos dá prazer. Tem alguém que sente prazer em correr 10 quilômetros? Tem. Não é? A Juliana e o Ciomar gostam de correr. Você fala assim, eu pedalei uma vez 92 quilômetros num dia, e foi um dos dias mais memoráveis para mim. Sinto falta, e espero logo poder voltar a andar essa quilometragem de novo. É prazeroso, mas cada um tem que achar algo, né? Alguma coisa que motiva. E aí o que acontece? Nós sabemos que muitas pessoas, e a maior parte, como já estão infelizes no seu trabalho, quando chega o momento de descanso, eles não se dispõem às vezes em fazer alguma coisa prazerosa, só eles vão sofrer um pouco mais, descansar o corpo o máximo que dá e acabam não fazendo nada que dê essa injeção de disposição, de ânimo para continuar vivendo o resto dos dias. E aquilo que a gente sempre fala, eu sei que não é algo fácil, mas se está infeliz no que tem feito, o poder de decisão ainda é seu. Mude, faça outra coisa. Eu já passei da idade. Depende, você está vivo? Consegue andar, trabalhar, fazer as coisas? Então, se não tem idade para fazer mudanças que vão beneficiar e te fazer melhor, então corra atrás. Mas às vezes a gente acha que mesmo assim nós ficamos desgastados mentalmente, e o desânimo ele é perigoso, porque se a gente permitir que ele torne-se uma prática, um hábito na nossa vida, a gente vai ver aqui que às vezes nós alimentamos desânimo, que nós gostamos de desânimo. Muitas vezes você acha que não, mas a gente gosta de desânimo, a gente alimenta ele, isso é perigoso. A gente pode entrar num problema ainda maior e ter mais dificuldade de superar.
essa questão. Mas lá em Números tem um texto que a gente vai ler, mas tem um outro texto que eu acabei falando, o segundo texto, mas tem um outro que a gente quer ler primeiro, que é, segura o seu lugar em Números 13, abre lá em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, o versículo 9, é um versículo bem interessante. Esse primeiro capítulo de Josué ele é bem forte numa mensagem sobre ânimo, mas o versículo 9, Deus fala para Josué o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Ou em outras versões, sê forte e corajoso. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então ele fala aqui para termos bom ânimo. Deus fala isso a Josué. E a gente quer entender então melhor e aprender o que a Bíblia fala sobre a questão do ânimo e a superar o desânimo de forma contundente e real. Então, para a gente precisa entender duas coisas. Precisamos entender realmente o que é o desânimo e como combater essa questão. Então, a história de Josué aí, como a gente leu, Deus está encorajando Josué para que ele tivesse um bom ânimo, não apenas estivesse animado, mas tivesse um bom ânimo. Mas por quê? Lá em Números 13, então, se você ler toda essa passagem, ela é longa, né, dos versículos 1 até o 33, mas ali é a história quando Deus manda 12 pessoas para espiar a terra de Canaã, a terra prometida que ele tinha prometido aos judeus, aos israelitas. Então, ele manda 12 pessoas até Canaã para ver a terra, analisar a situação. Aí o que acontece? Dos 12, apenas 2 voltaram com um relatório animador. Apenas 2. Desses 2 eram Josué e Caleb. O restante deram um parecer bem desanimador. E se você ler o trecho aí de Números, capítulo 13, né, você vai ver várias vezes eles mencionando ali que a terra tinha homens gigantes. A terra não estava desocupada, tinham outras nações instaladas, morando na terra. Então tinham, e fala que eram os filhos de Anak, homens de alta estatura. Essa alta estatura era na faixa de 3 metros de altura. Se alguém acha que o Leandro é alto, é que não conheceu um Anakim. 3 metros de altura. E eram muitas pessoas com essa estatura, eram exércitos de pessoas grandes. Tinham os cananeus, tinham várias nações habitando a terra de Canaã. E aí eles trouxeram um cacho de uva também gigante, né, que eles trouxeram como prova que a terra mana leite e mel, ou seja, era uma terra frutífera, boa para poder produzir. Então é colocado ali, quando volta essas pessoas, eles começam a dar o relatório para Moisés daquela situação, de como que estava a terra, qual era a circunstância daquele povo que habitava na terra. Então, olha o versículo 25 em diante. Ele diz o seguinte: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando eles, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha.
Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e a todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 6 em diante, eles continuam: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então aqui temos o mesmo assunto, a terra prometida, a terra de Canaã, e duas versões diferentes. Uma versão de 10 pessoas desanimadas e uma versão de 2 pessoas animadas. Nem parece que estão falando o mesmo assunto, mas estão. O ânimo de Josué e Calebe era o que daria condições a eles de receber a promessa de Deus. E eles conquistaram essa terra depois de bastante tempo, mais ou menos 45 anos depois dessa ocasião de espiarem a terra. Então levou um tempo. E Deus falou que a terra era deles, mas eles deveriam conquistar. Uma coisa é você ter um descampado e fala: entra aí, constrói suas casas e vive sua vida. Outra coisa é ver povos instalados ali, e você tem que conquistar aquela terra. E através de batalha, através de guerra. E precisava de ter ânimo, porque saber que vai entrar numa batalha não é nada muito animador mesmo, não. Não é animador. Quem gosta de guerra? Tem gente que gosta de uma guerra, né? Vive em guerra, mas não é interessante. Mas a gente talvez entenda um pouco esse desânimo desse povo, porque a gente precisa entender as circunstâncias. O povo estava um pouco cansado, 40 anos andando naquele deserto, em círculos praticamente. E aí chega agora, Deus fala: olha, a terra é essa, vão lá olhar. Mas tem pessoas, tem povos, vocês precisam entrar e conquistar. Então isso gerou um pouco de desânimo. E só Josué e Calebe olharam o lado bom da coisa, olharam o lado bom da história. É a terra que Deus está providenciando. Se a gente agradar o Senhor, Ele vai nos ajudar a conquistar. Ele vai nos dar vitória sobre esses povos. Então é interessante sobre a questão do desânimo. Para a gente entender bem o desânimo, a gente precisa entender o oposto dele, que é o ânimo, o entusiasmo, que é outra palavra que a Bíblia traz como ânimo. O entusiasmo, só nessa palavra já pode falar muito, que ela deriva de uma palavra grega que é entousiasmos. Vamos separar as partes da palavra. Em significa dentro. Então quando você pega a palavra entusiasmos, no português ela está com TU, mas no grego ela é THOU. Então em dentro. Tous ou theos é Deus, ou seja, entusiasmos é ter Deus dentro, ou estar cheio de Deus, ou estar tomado por Deus, ter Deus dentro de si. E a palavra ânimo
também tem uma coisa interessante, que ela vem do latim animus, que significa alma, ou em outras palavras, ânimo é estar vivo, se sentir vivo por ter Deus dentro de si. Então, quando você encara uma circunstância, essa vontade de superar ou de conquistar não depende de uma circunstância externa, porque você tem algo dentro, você se sente vivo, você está vivo, é Deus estando dentro de você. E não é à toa que Deus vira para Josué lá no capítulo 1 do livro de Josué e fala: tende bom ânimo, tenha bom ânimo. Então, estar animado é estar vivo, estar com vigor, ter força, disposição dentro de si. E o desânimo é o oposto, é estar ligeiramente morto. Estar animado, aí que entra um negócio que a gente às vezes não aceita. Estar animado é uma tarefa nossa. Deus fala que se nós permanecermos nele, nós conquistaremos as coisas que Ele coloca diante de nós. Se vai ser por batalha ou não, a questão que Deus nos chama à conquista. E a decisão de estar animado, ela cabe a nós. Não é à toa que Ele fala para Josué: tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, esteja animado. Então cabe a nós estarmos animados. Não é o papel de Deus ficar animado por nós, cabe a nós, porque Ele já vai fazer o restante de tudo. Então a gente tem que entender que se permitir no desânimo é uma atitude que vai contra a própria vida, porque se o entusiasmo é ter Deus dentro de nós, estar desanimado é lutar contra a própria vida que está em nós. Então Deus fala: tende bom ânimo, anime-se, alegre-se. E não é ignorar as coisas, mas entender que aquele que nos chama à vida, aquele que nos dá a vida, é o mesmo que nos fortalece e nos dá condições de subir e conquistar a terra que for. Precisamos estar vivos e agradar a Ele da melhor forma. Então, mas o que acontece quando o desânimo chega? O que aconteceu com esses 10 espias? Só dos 12, só 2 estavam entendendo a questão do ânimo em si. Como que a gente combate essas coisas? A vida está em nós pela presença de Deus, e muitas vezes nós optamos por estar tristes, por estarmos desanimados, e a gente culpa sempre alguém, a gente culpa as circunstâncias, a gente culpa outras pessoas, a gente culpa o mundo, culpa a falta de oportunidade, culpa tudo e todos. É a falta de dinheiro, não sei o quê, é o calor, é o frio, não sei. A gente culpa tudo e todos para não conquistar e não vivenciar experiências mais interessantes. Mas, independente das dificuldades que a gente enfrente, a gente pode e deve manter o bom ânimo e o ânimo alto. Olha lá em 2 Coríntios capítulo 4, que é outro grupo de passagem que a gente vai ler. 2 Coríntios 4. O apóstolo Paulo fala sobre essa questão no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículos de 8 a 10. Olha o que ele fala aqui, que interessante. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não perseguidos, mas não abatidos, mas não, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, a mortificação da carne é necessária para a gente manter o foco correto.
Como o apóstolo Paulo fala, nós podemos ser atribulados em tudo, mas a gente não está desamparado. A gente pode estar sofrendo uma série de coisas, sofrendo perseguição, estamos até perplexos, mas a gente não precisa ficar desanimados. É a questão do foco. Aquilo que o mundo chama de olhar o lado bom das coisas, deve se aplicar a nós. É entender que tudo tem sempre algo que a gente pode compreender melhor e manter o nosso foco no ânimo. Lembra de Romanos 8:28 que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São as coisas que cooperam? Ou é Deus que coopera com você em todas as coisas? Então, as circunstâncias não te ajudam, mas Deus que habita em você e te dá vida, Ele coopera. Isso é motivo para te manter animado, para te manter focado no lado bom da circunstância. Mas eu não entendo por que eu estou passando isso, estou aqui perplexo, que é muita tragédia acontecendo. A gente não vai entender tudo, a gente precisa entender que poderia ser pior. Só o fato de poder ser pior já é motivo de a gente se manter animado, porque podia ser pior. Podia ser pior tudo. Então a gente deve mortificar essa carne, esse desejo de permanecer desanimado. E nesse mesmo livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala outras coisas, no versículos 6 e 7, ele diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por visto, não pelo que vemos. Nós andamos por fé. Nosso ânimo deve estar forte, não porque as coisas estão bem ao redor, mas porque nós sabemos em quem confiamos. Então a vida, a força, o vigor da alma depende da sua fé, se ela está bem firme, se ela está bem forte. E é interessante que às vezes a gente se acha forte quando está tudo externamente tranquilo. Mas lembra que o próprio apóstolo Paulo fala que quando que ele está fraco na carne, é que ele então está forte no espírito. Lembra do espinho na carne? Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne, uma doença tal que não há um consenso do que possa ser. Alguns sugerem que era um problema na vista que ele tinha, que ele não enxergava direito. Depois daquela ocasião que ele teve a visão, lá em Atos 9, quando ele se converte, aquele clarão que ele vê, ele cai do cavalo e ali ele se converte, diz que dali para frente ele não enxergou direito mais. Em várias cartas ele fala: eis que escrevo com grandes letras. Supõe-se que seria um problema de vista. E ele fala lá que por muitas vezes ele pediu a Deus que curasse ele desse problema. E Deus responde para ele: a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você está fraco, é aí que você está forte. Então o desânimo é uma escolha que a gente tem. E a gente não pode permanecer nessa escolha, porque se a gente permite e escolhe o desânimo, significa que a carne está grande e a fé está baixa. Então todas as vezes que o desânimo aparece, é sinal que a carne está mais forte do que o espírito. Ânimo é sinal de vida, desânimo é sinal de morte. Então lembre-se que eu estou falando questão mais espiritual da coisa, escolhas que nós fazemos, que a gente tem que começar a enxergar as coisas de um outro ângulo. E o problema é que o desânimo é uma espécie de prazer para muitos. Como pode alguém sentir prazer no desânimo? É possível isso? É, e eu vou te dar um exemplo muito prático. O brasileiro adora exaltar o desânimo. Existe um estilo musical brasileiro que faz sucesso, chamado sofrência. O que é a sofrência? Eu não entendo muito disso não, mas eu me inteirei para não falar besteira, né? O que é a sofrência?
são aquelas músicas, ou coisa que eu chamo de música e coisa que eu chamo de arquivo de áudio, que são duas coisas diferentes. Sofrência para mim não é música, é arquivo de áudio, mas tudo bem. Então eles pegam aquelas coisas e criam melodias e colocam aquela letra com histórias terríveis. A pessoa que foi abandonada, né? A pessoa namorava não sei quem, ela foi, abandonou ele fica ali curtindo aquele sofrimento. Isso faz sucesso, não faz sucesso? Faz muito, curtindo a fossa, não tem, antigamente ela falava que ia curtir uma fossa. Curtir a fossa é alimentar desânimo, aí fica a pessoa sofrendo, ela sofre, ela fica lá chorando, e vê foto da pessoa que abandonou, e fica lá sofrendo, e vão chorar, e é isso aí. Aí quer ficar animado como? Não tem jeito, ela está alimentando o desânimo. Isso é um modo engraçado, né? Mas tem outras coisas que as pessoas fazem que não é tão engraçado, muito pelo contrário. Nós passamos muitas vezes por perdas e a gente tem que seguir em frente. E eu conheço pessoas, me veio à mente uma irmã de Barbacena que ela perdeu o marido e ela não conseguiu superar. Ela espalhava a foto dele na casa inteira, ela passava o dia inteiro olhando para as fotos dele e chorando, e chorando, e chorando. A gente falava, olha irmã, vamos, entendo o seu luto, mas precisa chegar um momento que você precisa, vamos guardar um pouco de foto, porque isso está te machucando. Não, é uma forma que me mantém ligado a ele. E ela não viveu mais depois disso. Ela foi definhando a alma até ela também morrer. Isso é alimentar o desânimo. Não pode ser assim. Não só circunstâncias, como a gente leu lá em 2 Coríntios. Posso estar perplexo, posso estar com uma série de coisas, mas eu não fico desamparado, eu não posso me abater. A vida tem que continuar. A vida continua. E eu tenho que continuar a seguir em frente. Ninguém está falando que é fácil, mas é necessário. Então, a gente gosta de alimentar o desânimo. A gente gosta, mas isso não é prudente. Não é assim que as coisas devem acontecer. Sentir-se bem com sentimentos nocivos é fruto da natureza caída. A gente não pode se sentir bem com esses frutos, com essas coisas que nos tornam cada vez mais reféns de sentimentos. A gente não pode ser refém das nossas emoções. Temos que controlar, colocar adiante, colocar nossa fé em controle dessas coisas. Como Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, suba e possua a terra, que eu sou contigo. Como Jesus fala para nós, lá em João 16:33, esse é um versículo que eu vivo falando para você decorar algum versículo. Fala, esse por favor, decore esse. Não sabe o que fala lá? Abre lá, João 16:33. Esse eu te encorajo a decorar, que ele é fundamental. Quando você acordar meio desanimado na segunda de manhã, lembra desse texto. João 16:33. O que diz aí? No mundo tereis, mas... Por quê? Olha que coisa boa. No mundo você certamente terá aflições. Nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo. Tenha a vida em você. Mantenha a sua alma viva. Jesus, que habita em nós pelo Espírito, a todo aquele que creu nele, que habita em você pelo Espírito, ele diz:
eu venci o mundo, e se ele venceu, você também pode. Essa é a melhor notícia que temos. Então tenhamos bom ânimo, que a vida está à nossa disposição e ao nosso alcance. Que coisa boa. Os problemas estão ao redor, os gigantes continuam aí, os filhos de Anak estão ao redor. Canaã está ao nosso redor, a gente tem que conquistar, e é na base da batalha, é na guerra. Não vai ter nada de mão beijada não, é na guerra, é conquista. Deus te chama à conquista. E para conquistar você tem que entender que você tem um objetivo lá na frente. E você vai dia a dia conquistando passo a passo, pedindo que Deus te fortaleça e não olhando as circunstâncias. Da mesma forma que Pedro um dia quis, impetuoso Pedro, o famoso Pedro impetuoso, desorientado, fala primeiro, pensa 3 dias depois. Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro, eu também vou, Senhor, estou indo. E vai, sai Pedro andando. Jesus, tá bom, vem Pedro, pode vir. E sai Pedro andando sobre as águas. Só que começou a dar um vento meio forte. Começou a ventar e Pedro, na hora que ele viu o que ele estava fazendo, aí acho que a ficha caiu. Eu falei, gente, eu estou no meio da água. Olha o vento, e se eu cair aqui? Aí apavorou, reparou na força do vento, desviou o foco do olhar, afundou. Lá vai Jesus lá, salvar Pedro de novo. Ô Pedro, dá sua mão aqui. Tenha fé, Pedro. Ô, homem de pequena fé, você está desviando o seu foco. O foco não está na turbulência. O foco não está no vento. O foco está naquele que está do outro lado, com a mão estendida, te falando, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, fica comigo, mortifica a sua carne. Não dá ideia para o desânimo não. Mantenha-se focado, animado, revigorado e segue em frente. Como diz, de onde eu venho, segue em frente, porque atrás vem gente, né? E a gente tem que seguir em frente, com disposição. Como eu gosto de falar, amanhã é segunda, um ótimo dia da gente pôr essas coisas em prática. Não está gostando do que está vivendo? Mude. As circunstâncias não vão mudar, você que muda. É você que faz a diferença. Então podemos viver animados? Podemos? E agora joga a pergunta para você, que você responde para si mesmo. Que pé que está o seu ânimo? Que situação que você se encontra da sua vida, da sua alma? Está entusiasmado? Deus está dentro de você? Sua alma está viva? Consegue focar no que é mais importante? Ou você tem permitido que as circunstâncias ao redor determinem aquilo que passa dentro de você? Então, essa decisão é sua. Coloque isso diante de Deus. E não permita que talvez um desânimo, ele perdure, porque ele vai desenvolver outros problemas ainda piores e maiores, mais difíceis de solucionar, mas que podem ser solucionados também, da mesma maneira. Deus nos chama a conquistas, e que hoje você conquiste diante dele. Amém?